Olá! No episódio de hoje falamos com alguém que sabe bem que por trás de cada casa bonita há sempre muita paciência, muitos cálculos e algumas dores de cabeça. Já passou por projetos de construção nova, reabilitação urbana, obras que correram bem e outras que ensinaram muito. Para falar sobre engenharia civil, tenho comigo o Filipe Rodrigues, o meu convidado de hoje. Sejam bem-vindos ao Open Space. Space. Olá, Filipe, bem-vindo ao Open Space. Muito obrigado por teres aceito o convite para estar aqui nesta conversa, onde vamos falar de engenharia e também de umas outras coisinhas. Muito obrigado por teres vindo. Obrigado, Miguel. Também quero-te agradecer desde já o convite. Estou aqui com muito gosto, e faço votos que este teu Open Space seja efetivamente um espaço aberto à partilha, e à troca de experiências e de conhecimento aqui da nossa atividade. Pá, vamos prometer aqui uma coisa um ao outro. Eu não serei tão bom a falar como tu és na música e na comunicação. Portanto, quando eu estiver atrapalhado, tu cantas um bocadinho e a coisa segue, ok? Combinado? Se calhar é melhor, não ia correr bem, mas acredita que sobre o assunto que vamos falar hoje estás muito melhor qualificado para falar do que eu. Olha, e começamos mesmo por aí. O que é que te levou a escolher a engenharia civil? Era uma coisa que tu já sabias desde novo que era um caminho que querias seguir ou apareceu mais tarde? Olha, eu quando era mais novo, eu já dizia que ia ser engenheiro, mas era engenheiro informático, nem era engenheiro civil. No entanto, e com o nosso crescimento e depois com a nossa juventude, nós vamos tendo também experiências, não é? E o meu pai já tinha uma empresa de construção, uma pequena empresa. Pronto, e segui por aí. Hoje já percorri um caminho bonito, um caminho que me orgulho, um caminho muito esforçado também. E é bom sempre cruzarmos com pessoas também com mais conhecimento e com mais experiência, que depois nos motivam também a passar a outros mais novos. E é com muito orgulho que eu hoje tenho, com 20 e poucos anos de experiência, ainda sinto que tenho muito a aprender e que temos muito a crescer. Mas, no entanto, já percorri também um caminho engraçado. Sim, sim. Já, já. E se não fosses engenheiro civil, o que é que tu eras, o que é que tu eras hoje? O que é que tu verias a fazer se não tivesses seguido este caminho da engenharia? Olha, Futebolista, eu. já foste? Sim, sabes que, pronto, eu pratico desporto e o desporto está intrinsecamente ligado também à minha vida, até ao meu percurso profissional, porque durante todos estes anos, enquanto empresário, quer enquanto engenheiro, nós, o facto de ter a minha ligação ao desporto também valorizou e aumentou o meu círculo de influências e de alguma forma me trouxe muitos conhecimentos e o contacto com muitas pessoas. Ahm, Em relação, pronto, focando aqui na pergunta, o que O é que é que eu que tu seria? verias a fazer hoje, se não fosse? Curiosamente, eu nunca, obviamente temos sempre aquele sonho quando gostamos de desporto, de ser atletas, mas eu sempre fui uma pessoa com os pés bem assentes na terra. E eu via hoje mais, se não fosse engenheiro, sei lá, explorar uma área relacionada com a psicologia, talvez, porque é uma área que, com o passar dos anos, que eu me fui interessando, a parte das neurociências, da programação neurolinguística, é uma área que, se eu hoje tivesse de fazer uma segunda licenciatura, seria a minha área de eleição, sim. Quem diria? Eu nunca iria chegar a essa hipótese da psicologia, mas é mesmo assim, estamos sempre a ser surpreendidos. Mas na engenharia, que foi o que acabaste por escolher, engenharia civil, hum,
Tu és alguém a vossa empresa trabalha muito também na área da reabilitação urbana, que é algo que está muito na ordem do dia, até porque não há muita construção nova, é um problema que todos nós conhecemos, mas também por causa disso e a beneficiar também disso, os centros urbanos vão se regenerando e vai havendo muita requalificação. Quais é que são os maiores desafios ao intervir em edifícios antigos, na ótica da engenharia civil? Pronto, na ótica da engenharia civil, a reabilitação urbana, eu julgo que do ponto de vista conceptual, tudo o que mete a reabilitação urbana tem sempre o respeito pela história e pelo valor patrimonial dos edifícios. Aqui há um desafio grande que tem a ver com a colaboração e aqui a questão do trabalho em equipe multidisciplinar entre arquitetos e engenheiros. Esse é um desafio, é um grande desafio que nos permite garantir a qualidade e eficácia das intervenções nos processos de reabilitação. Do ponto de vista da engenharia, o valor patrimonial dos edifícios, garantir a segurança estrutural, a adaptação dos edifícios às exigências atuais, conforto térmico, conforto acústico, acessibilidades. Nós, por exemplo, ao nível da reabilitação, muitas das vezes lidamos com materiais antigos que exigem até técnicas muito específicas e muitas das vezes quando entramos no edifício descobrimos alguns imprevistos, patologias ocultas e está aí um desafio grande. Do ponto de vista daquilo que é a intervenção em si, é sempre necessário ver aqui um equilíbrio grande entre o que estamos a fazer ou projetar e o que temos que preservar. Do ponto de vista talvez mais técnico e do projeto, nós na reabilitação hoje em dia temos as questões sísmicas que têm um peso importante nas edificações, nas intervenções em edifícios e núcleos históricos antigos. E muitas das vezes, pronto, hoje em dia já é um cuidado muito significativo, pronto, que temos que ter no sentido de integrar as questões físicas, isto entrando num campo mais técnico, no campo da reabilitação. Uma das palavras também na ordem do dia é a questão da sustentabilidade, não é? Como é que essa preocupação, nota-se que existe uma maior preocupação a esse nível e como é que isso tem influenciado os projetos, tanto nos imóveis novos de raiz, como também mesmo na reabilitação urbana? Sim, hoje em dia, portanto, a sustentabilidade deixou de ser um tema acessório para ser um dos temas centrais no desenvolvimento dos projetos. Portanto, nós temos que ter isso em consideração, para além da sustentabilidade ao nível da exploração e da própria utilização dos edifícios durante o seu ciclo de utilização. Temos que ter em conta também que o setor da construção consome muitos recursos naturais e gera grandes quantidades de resíduos. Mas no que respeita ao nível do projeto, e centrando aqui naquilo que é o ciclo de utilização da casa, nós podemos logo reduzir o impacto ambiental desde uma escolha adequada de materiais, uso de tecnologias e soluções que otimizam os recursos, nomeadamente, olha, sistemas de climatização, energias renováveis, o próprio aproveitamento das águas da chuva, que hoje em dia, pronto, ainda não sendo uma questão obrigatória, mas que ainda poucos, mas daqueles que já fazem ou que têm preocupações ambientais, é interessante. Mas, efetivamente, e falando aqui no termo, usando o termo sustentabilidade, isto tem um impacto muito direto e profundo em toda a execução dos projetos hoje em dia.
E a própria eficiência energética também pode ser alcançada mesmo em edifícios antigos, no âmbito de uma requalificação. Até já Sim, sim. avançaste com algumas coisas, com a substituição de janelas, de portas, com climatização. Portanto, é possível alcançar essa eficiência energética mesmo em edifícios antigos. Sim, sim, sem dúvida. Pronto, embora esta questão, e na minha opinião, isto é a minha opinião, ainda não está, essa questão ainda não está a avançar à velocidade desejada. Portanto, temos avançado muito ao ritmo daquilo que são as exigências legais, que são impostas nas intervenções que estão sujeitas ao controle prévio das câmaras, ou seja, nós cingimos àquilo que é obrigatório, ou seja, vou pôr isolamento porque é obrigatório, vou mudar as caixarias com vidro duplo porque é obrigatório, vou pôr o painel solar porque é obrigatório. Portanto, eu acho que ainda estamos muito nessa era, no entanto, também acho que deve haver uma cultura de reabilitação para todos os edifícios e não só para aqueles que são intervencionados e sujeitos a projeto ou licenciamento da Câmara, que até posso fazer referência a alguns instrumentos e incentivos de apoio que têm sido criados e lançados mesmo pelo Governo e entidades públicas, nomeadamente um que se tem falado muito, que é o Fundo Ambiental, que é um programa que foi lançado pelo Ministério do Ambiente de apoio à reabilitação energética de edifícios, portanto, em que há uma coparticipação mesmo, a fundo perdido, e não estou a fazer publicidade, até porque o programa está fechado agora. Já fechou, exato. Já fechou, sim. Há aqui a expectativa de voltar a abrir, mas efetivamente até há um pacote de incentivos que basta as pessoas estarem atentas que até podem beneficiar desse financiamento. Exato. Portanto, não só é possível alcançar essa eficiência energética, como é incentivada e existem mesmo esses programas de apoio que temos é que estar atentos a eles para não os deixar passar, porque há sempre uma afluência muito grande e a procura supera sempre a oferta, não é? Pronto, o que acontece, e nós que acompanhamos este fenómeno desde o primeiro aviso que abriu do Fundo Ambiental, isto começou em que pouco as pessoas, primeiro por desconhecimento ou por próprio desinteresse, não valorizavam, mas não havia assim uma procura muito relevante. Também, na altura, quando abriu pela primeira vez, era um processo um pouco mais burocrático do que é atualmente, ou nos últimos avisos. Mas com a abertura do segundo aviso e do terceiro aviso, as pessoas começaram efetivamente, começou a haver uma maior afluência, uma maior procura, e de facto hoje a procura é maior, supera a oferta. Portanto, as pessoas hoje já estão à espera que abra o próximo, porque Exato. efetivamente não conseguiram no anterior ou querem efetivamente concorrer. Filipe, vamos agora aqui a uma rúbrica onde são colocadas algumas questões colocadas por pessoas que ao longo da semana nos vão fazendo chegar essas questões que querem saber. São perguntas bastante pertinentes. Vamos então ouvir. Quero saber o que vai acontecer. Eu quero saber como posso fazer. Eu quero saber o que tu vais dizer. Não aguento mais, eu quero saber. Ora então, vamos lá então ver o que é que os nossos espectadores que acompanham o podcast querem saber. Vamos então à primeira questão, que já está, enviada pelo Jorge Alves do Entroncamento, que pergunta o que sai mais barato a longo prazo, construir do zero ou reformar um imóvel antigo? Isto é um bocado discutível, não é? Depende Isto dos é uma casos, não é? questão, mas é uma questão pertinente. Pronto, efetivamente, a questão do Jorge, olá Jorge, em primeiro lugar, pronto, de facto uma questão pertinente com os preços da construção e dos materiais em alta. Esta terá sempre de ser uma abordagem obrigatória. Mas eu acho que isto depende muito do estado do edifício, portanto, a reabilitar e dos próprios objetivos do projeto. Em geral, a reabilitação tende a ser mais económica
quando conseguimos aproveitar, por exemplo, a estrutura existente. Portanto, todas as questões estruturais têm sempre um peso grande numa intervenção. Portanto, se nós estivermos a falar de um edifício que tem uma estrutura aceitável, que com algum grau de intervenção, mas que seja mínimo a nível estrutural, será sempre uma solução que sairá mais barata. Portanto, no entanto, pronto, em edifícios mais degradados, o custo da reabilitação até pode superar uma construção nova. Vale mais a pena reabilitar quando o edifício tem um valor histórico, não é? Ou a própria localização, ou as próprias características construtivas sejam difíceis de replicar. Ou seja, se eu tiver num edifício, num centro histórico, tem um grau de pormenor e que tem acabamentos muito específicos, fazer a réplica pode ficar sempre mais caro. Portanto, resumindo É caso a caso, não é? agradecendo a questão do Jorge, eu diria que a reabilitação ou construção nova, se o grau de intervenção estrutural for alto, muitas das vezes, efetivamente, mais vale partir para uma construção nova, sim, sim. Muito bem. Próxima questão, colocada pelo Pedro Batista de Abrantes. Obrigado, Pedro. As casas do futuro vão ser todas pré-fabricadas? Isto hoje em dia, não é? Hoje em dia já é um tema mais presente e já se vê mais casas com outros métodos construtivos do que antigamente, que se viam menos e causavam mais espanto quando se falava em construções em aço leve ou quando se falava em casas de madeira. Hoje em dia já é mais normal, mas serão mesmo o futuro, vamos passar todos a viver em casas Eu pré-fabricadas. diria que, efetivamente, pronto, cada vez mais há o interesse e há a curiosidade até das pessoas e às vezes dos clientes que nos questionam também acerca da opção das casas tradicionais, não é? Ou com os métodos construtivos tradicionais, ou com o recurso a casas pré-fabricadas. Hoje em dia já há no mercado uma oferta a nível do tipo de construção, portanto o LSF, portanto a construção em aço leve, a construção tradicional, que é aquela estrutura mais pesada de betão, a construção em madeira, tem havido também aqui algum interesse. Eu diria que a tendência será para diversificar. No entanto, ainda vai levar algum tempo alargarmos este conceito de construção tradicional, talvez até por alguma resistência dos próprios Exato. agentes da construção e dos próprios construtores. Muitos deles não estão ainda preparados para integrar no seu modelo construtivo ou no seu método construtivo estas soluções um pouco mais inovadoras. Para além, pronto, depois há sempre aquela expectativa do preço, não é? Olha, vamos para uma casa de madeira porque eu vi um catálogo e compro a casa por 70 mil euros. A desinformação também existe muito, não é? A desinformação. Pronto. Isso é uma questão que nos chega com alguma frequência, que é, olha, epá, eu estive a ver e achei aqui um fornecedor de casas de madeira que me põe a casa aqui mais barata. Isto não é publicidade ou contra-publicidade, não é o caso. Nós aqui, em termos de projeto, defendemos o interesse do nosso cliente e vamos ao encontro daquilo que é a sua necessidade e aquilo que é a sua pretensão. Mas muitas das vezes, depois de tudo somado, ainda não encontramos uma diferenciação no preço que se justifique que o preço seja condicionante Exato. a optar pela opção tradicional ou uma opção mais inovadora. Portanto, é um pouco por aí. Eu diria que a tendência vai ser para ir mais para as soluções pré-fabricadas, mas não vamos largar a construção tradicional tão depressa. Última questão que foi enviada pela Carla Santos de Tomar, que pergunta: as casas em madeira fazem sentido no nosso país? Uma boa questão. Sim, também é uma questão interessante, e eu respondo sim. Pronto, mas isto é a minha opinião pessoal. Portanto, nós, do ponto de vista do desempenho do edifício, nós temos parâmetros e exigências
ah, de condições de habitabilidade que têm que ser aplicadas a uma casa, uma construção tradicional ou a uma casa de madeira. Portanto, nós temos requisitos que temos que cumprir e serão, os requisitos são muito idênticos ou mesmo, a legislação é a mesma, mas depois com a adaptação ao método construtivo. Portanto, se for uma casa de madeira, nós estamos a falar de uma casa que, do ponto de vista daquilo que é a sua inércia térmica, o seu comportamento, ou desempenho térmico, não é uma casa que, ou não é um material que, à partida, dá o mesmo desempenho que dá uma parede tradicional, né? Uma parede de madeira ou uma parede tradicional, mas nós temos que reforçá-la com vista a chegar a uma solução que cumpra com os parâmetros térmicos. Portanto, eu diria que sim, que efetivamente, e a tendência até tem sido bastante no sentido de explorar essas soluções. Cada vez também há mais produtores e há mais fornecedores de casas em madeira. Em relação ao desempenho de uma casa e de outra, tem de cumprir os requisitos como tem uma casa tradicional. Isso é igual, não é? É Essa parte é igual. É. igual. Filipe, hum, falando agora um pouco de algo que parece ficção científica, parece algo muito distante no tempo, mas que já cá está e é bem real. hum, a engenharia civil corre o risco de ser substituída pela tecnologia ou tu, enquanto engenheiro, vês esta questão das novas tecnologias, da inteligência artificial, mais como algo que vem ajudar, como uma ferramenta, em vez de ser uma ameaça? Olha, eu por acaso até já estava à espera que surgisse qualquer coisa nesse campo. Eu acho que a engenharia civil será sempre essencial, porque a tecnologia, incluindo a inteligência artificial, são ferramentas que vêm, sim, para nos apoiar, mas nunca para substituir o nosso papel crítico de análise, por exemplo, de decisão, mesmo uma questão tão simples como a responsabilidade. Portanto, a responsabilidade nunca será substituída por tecnologia ou por um computador. Em relação, pronto, à ameaça, ferramenta ou oportunidade que tu referiste, eu acho que os engenheiros do futuro irão precisar dominar a inteligência artificial, mas terão que manter as habilidades e os conhecimentos técnicos, principalmente naquilo que é a sua componente crítica. Se assim não for, acho que vamos ser nós a nossa ameaça. Portanto, eu tiraria já daqui a questão da ameaça. Em relação à ferramenta, ou ser uma ferramenta ou ser uma oportunidade, acho que foi Sim, sim, exato, a exato. outra parte da questão. Eu acho que pronto, a inteligência artificial pode e vai ajudar certamente a otimizar os projetos, a acelerar até os processos burocráticos, mas continuará a ser necessária a interpretação humana. Portanto, o espírito crítico e a criatividade do engenheiro ou do próprio arquiteto terão que se manter. Portanto, inclusive, pronto, nós aqui no nosso gabinete até já usamos e estamos atentos às ferramentas de inteligência artificial muito e já numa lógica complementar e de apoio ao projeto. Como nós, para além da engenharia, atuamos também aqui ao nível da arquitetura, estamos até numa fase interessante de testes, ao nível da otimização do design, da modelação 3D. Portanto, estamos já a usar ferramentas de inteligência artificial para criar um produto do ponto de vista gráfico mais apelativo. Mas acho que aqui a chave do sucesso será uma adaptação contínua e o investimento em tecnologia para que a própria engenharia possa beneficiar do potencial que a inteligência artificial nos vai trazer. Filipe, algo que também é bastante presente atualmente, e nós tivemos esse exemplo ao longo deste último ano, até pela questão das alterações climáticas, tem a ver com os desastres naturais. Nós vimos o que aconteceu, por exemplo, em Valência. Tu achas que os engenheiros civis podem contribuir e têm uma palavra importante também
para tornarem as cidades mais resilientes em relação aos desastres naturais? Ou isso é uma questão política que tem apenas e só a ver com planeamento urbano? Não, eu acho que pronto, a resiliência e o próprio desempenho das cidades depende muito efetivamente de como falas de decisões políticas, mas também da engenharia e do próprio desenho urbano. Olha, e a experiência recente em que vimos aqui o apagão até trouxe agora esse debate aqui ao espaço público, não é? E eu, se calhar abordo essa questão numa lógica do presente e do próprio futuro. Epá, e sem, numa lógica de presente e sem alarmismos, muitas cidades têm património já muito antigo que não foi pensado para enfrentar, por exemplo, estes desafios e estes eventos extremos, como tivemos em Valência. Olha, o próprio apagão que tivemos recentemente. E eu acho que devemos, numa primeira análise, atuar ao nível das infraestruturas críticas existentes, como sejam os hospitais, as pontes, sistemas de abastecimento de águas, ou mesmo distribuição de energia, para evitar o apagão que tivemos recentemente. Portanto, acho que, primeiro, ao nível das infraestruturas críticas existentes, devemos fazer sempre uma avaliação. Por exemplo, onde estão localizados, estão em zonas mais vulneráveis, menos vulneráveis, com riscos de cheias, riscos de incêndios. Os incêndios que também é um problema que hoje em dia também é uma questão que temos bem presente, não é? Ou mesmo os sismos que temos tido notícias e que se têm manifestado e evidenciado. Portanto, eu acho que primeiro devemos fazer uma caracterização daquilo que são essas infraestruturas e melhorá-las ou adaptá-las. Em termos de futuro, e melhorando, e pegando até aqui, usaste o termo resiliência, eu diria que ela começa logo no projeto e passa pela construção e prolonga-se pela vida útil das próprias infraestruturas. Ao nível do futuro, nós temos aqui um papel crucial no planeamento urbano, no reforço das infraestruturas, na própria promoção dos sistemas construtivos adaptados a estes riscos de incêndio, de cheias, de sismos. E a nossa missão é efetivamente construir estruturas não só que resistam, mas que também prevejam e sirvam melhor as comunidades nestes momentos de crise, Exato. efetivamente. Sim, Todos os sim. atores são importantes e não é só uma decisão política, tem uma componente técnica muito importante e tem que ser ouvida. Filipe, estamos quase a terminar. Vou-te desafiar agora para, digamos assim, um concurso onde ficas com o prémio de ter a resposta certa. Desafio-te a jogar o nosso pop quiz. Vamos a isso. Ora então, vamos lá explicar como é que isto funciona. Vou-te colocar uma questão e essa questão tem três hipóteses de resposta, apenas uma está certa, ou mais certa, ou menos errada. Vais-me dizer tu, porque isto tem muito a ver com aquilo que é a tua atividade. Então, já está a primeira questão. Ora, reabilitar um edifício classificado implica, hipótese A, poder usar dinamite, mas tem de haver supervisão. Hipótese B, consultar uma lista de regras mais longa que uma escritura. Ou hipótese C, pintá-lo com cores alegres para alegrar o bairro. Digo que a burocracia é tramada nestes casos, não? Exatamente, às vezes apetece pegar em cada um destes tópicos e pô-lo em prática. Primeiro porque reabilitar um edifício classificado tem sempre um peso ou uma carga burocrática associada em que muitas das vezes as pessoas não estão preparadas. Depois temos ainda uma disparidade de entidades que temos que consultar, que muitas das vezes nós até pensamos, isto mete-se com o projeto na Câmara e depois é o arquiteto da Câmara que decide e muitas das vezes até honoramos a própria Câmara, quando isto depois tem entidades Passa por acima muita deles. gente, não é? Portanto, Exatamente. a Portanto, hipótese B. exatamente. Pronto, consultar uma lista de regras mais longa que uma escritura. A nossa legislação, e oxalá que o futuro que aí vem, temos as nossas entidades a trabalhar no sentido de agilizar ainda mais
processo de licenciamento, eliminando aqui as cargas burocráticas, com a publicação no ano passado do Simplex Urbanístico, que ele tenha, que seja eficaz e que seja aplicado rapidamente para que as pessoas efetivamente comecem a ver os seus processos mais rápidos e de forma a elas próprias não desistirem. Nós temos casos às vezes em que a pessoa ou o nosso cliente que começa a idealizar um projeto e durante a execução e com estes problemas todos que vão surgindo, começam a ter muitas ideias e a mudar. Depois, as que não desistem alteram o projeto todo. Portanto, isto até para nós projetistas é bom que os processos sejam Mais mais ágeis. rápidos também, nesse sentido da burocracia. Assim. Ora, mais uma questão. O que é o custo oculto numa obra? Hipótese A, o valor das noites mal dormidas do engenheiro. Hipótese B, despesas imprevistas que surgem durante a construção. Ou a hipótese C, o que o empreiteiro cobra para te dizer está tudo sob controle. Eu acho que isto aqui, eu acho que há aqui duas que se calhar são Elas muito são, bom. sim, aqui, pronto, o valor das noites mal dormidas do engenheiro são efetivamente um custo oculto, mas muitas das vezes são noites em que nós nos debruçamos sobre o problema ou adormecemos depois mais tarde e acordamos com a solução. Portanto, eu vejo isso até como muitas das vezes como uma oportunidade. Em relação, efetivamente, à resposta B, que é a que eu vou bloquear, não é? Exato. São efetivamente despesas imprevistas que surgem durante a construção, e que hoje em dia, pronto, infelizmente, são muito comuns na construção. Sim, sim, sim. Vamos então à terceira questão. Para que serve uma junta de dilatação? Hipótese A, para evitar que o prédio grite de dor quando muda o tempo. Hipótese B, para permitir movimento e evitar fissuras nas estruturas. Hipótese C, para criar desculpas quando a parede fica torta. Pronto, olha, em primeiro lugar, Miguel, epá, eu tenho que elogiar aqui a tua capacidade técnica e de ir buscar Estás termos. impressionado? Estou impressionado, pá. Pronto, efetivamente, a resposta é B, mas as outras questões podíamos arranjar aqui também uma forma de tentar justificá-las, mas eu vou bloquear a resposta B. Portanto, efetivamente, uma junta de dilatação tem como objetivo libertar o próprio edifício, evitar que o edifício crie fissuras por tensões não calculadas. Portanto, bloqueia a hipótese B. Já, Mas já, tínhamos, mas já percebi conforme que percebes disse, da coisa. Já percebi que percebes da coisa. percebe um bocadinho. Última questão. Numa obra, quem normalmente manda mais? As Esta é mulheres. sensível. Essa não é hipótese. Hipótese Não. A, o dono da obra. Hipótese B, o empreiteiro. Hipótese C, a senhora do andar de cima que está sempre a reclamar do barulho. Aqui se calhar depende de quem faz a questão, não é? Porque se calhar para Sim, uns sim. muda logo quem manda mais, não é? Olha, eu diria que, isto fazendo aqui uma extrapolação, por norma e por experiência, e eu, antes de ver as hipóteses, eu disse logo que numa obra, quem normalmente mais manda é a mulher, porque normalmente eu tenho aqui os meus clientes, e na primeira abordagem, o homem até vem cheio de força, cheio de vontade, mas a partir dali dos 10 minutos de conversa é a mulher que manda em tudo. Portanto, como essa hipótese não está aqui bem clara, portanto, É a dona da obra. É a dona da obra, pronto. é a dona da obra, pronto, vai lá dar na mesma, mas efetivamente estas questões, e quando aqui, e focando aqui na hipótese C, a senhora do andar de cima que está sempre a reclamar do barulho, efetivamente este é um problema, mas são bens necessários, e apesar daqui a hipótese A ser a resposta certa, pronto, depois também tínhamos aqui pano para mangas. Exatamente, exatamente. Ora, muito obrigado, Filipe, por teres aceito este convite, por esta conversa que daria para nós nos prolongarmos aqui ainda mais um bom bocado. Desejo tudo bom, que muita construção venha por aí, que bem todos precisamos
de mais construção, e que tudo corra bem, que os processos burocráticos se agilizem e que juntos surfemos esta onda da tecnologia, porque realmente não podemos ficar para trás. Essa sim é a nossa maior ameaça. Obrigado por teres vindo, Filipe. Obrigado, Miguel, e continuação de um bom trabalho e parabéns pela iniciativa também. Tá. Muito obrigado. Chegamos ao final de mais uma edição do Open Space. Não se esqueça de subscrever o nosso canal para estar a par de todos os conteúdos que vão saindo e também da previsão de quem será o próximo convidado na próxima semana. Já sabe, quarta-feira, pelas 21 horas, abrimos novamente o Open Space. Até lá.